Fala, meus queridos colecionadores e colecionadoras, Paulo da All Collections BR aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos para mais uma unboxing review. Hoje, de mais um personagem para a saga do Naruto aqui no canal, Itachi Uchiha, seguindo a linha aí, né, a série do Naruto Top 99, tanto aqui no canal como na coleção. Completando aí mais um personagem desses que já foram lançados, que eu cheguei a trazer. Infelizmente não de todos, né? Tem o Kakashi, que ele é exclusivo de evento da Comic Con, então é um item raro, difícil de conseguir. Eu tô achando dele só no Japão, mas com pessoas físicas, não consigo achar em loja. Então é mais complicado ainda e mais caro. Vai deixando nos comentários aí se vocês querem mesmo que eu traga ele. Então isso aí já dá uma motivação a mais de eu correr atrás e tentar trazer o mais rápido possível para vocês aí. Mas eu tô tentando, tá? Tá difícil, mas eu tô tentando. Mas vamos focar no Itachi aqui e ver se essa proposta que a Bandai trouxe aí, com esse sobretudo da Akatsuki, ficou legal mesmo. Se dá, pelo menos como eu acho que vocês já acompanharam também por fotos aí, fica uma figura muito imponente e representando bem o personagem aí na coleção. Aqui a caixa podemos ver que ela é padrão da série do Naruto Top 99, né, com os protótipos, essa arte aqui dos principais personagens que foram votados. Lembrando que eu fiz a pré-ordem dele na Sugo Toys, o link vai estar na descrição aqui. Então, bora aqui conferir o que mais importa. E fora da caixa temos dois blisters. Uma das coisas que mais empolgou nessa figure é esse item aqui. Vamos conferir ele primeiro, depois a gente confere o personagem. Vamos ver mais ou menos como é que ficou aqui, depois a gente confere. E tá em mãos o diferencial dessa figure, esse sobretudo da Akatsuki, podemos conferir aqui que é totalmente de pano. É um tecido mais áspero, desculpa eu não saber qual modelo de tecido que é esse. Aqui podemos ver que tem essa presilha, tá, para poder fechar ele. E toda a extremidade aqui dessa ponta ao longo do sobretudo é de arame, tanto os dois lados, quanto as pontas aqui, as bordas embaixo. Então você pode fazer algumas poses bem legais com ela, como pode ver aqui, ó. Fica bem moldado. E teve uma coisa na internet, né, que o pessoal falava da qualidade, né, do tecido, falando que não curtiu muito a impressão das nuvens aqui no tecido. Pode ver que ele faz parte sim do tecido, não é um silk em cima. Então por isso me agradou, tá? Eu não achei ruim não, eu gostei, principalmente da Bandai ter trago isso para nós, né? É uma coisa que os fãs pedem muito e relativamente é bom ao meu ponto de vista, tá, galera? Pode ser que tenha gente que não curte, respeito, mas pra mim eu gostei, achei bem legal. Agora vamos ver o Itachi. Vamos tirar a tampa do blister. Vamos conferir a figura aqui. E aqui, galera, podemos ver que ele veio com 4 expressões faciais, tá? 5 com a que já vem nele, que é de rosto sério. Aqui de rosto sério com o olho fechado, ativando o Sharingan. Na verdade, está com todas as faces com o Sharingan. Aqui ele com raiva. Aqui ele sério olhando para o lado. E aqui ele fazendo o jutsu da bola de fogo, né? E aqui temos 5 pares de mãos extras. Tá? Muito bom, gostei. 6 com os punhos fechados que já vem nele. Aqui podemos ver que ele veio com a palma de mão aberta, né? Com a ponta do dedo um pouco dobrado. Essas mãos para poder fazer o jutsu da bola de fogo. Aqui os dedos também para poder conjugar os jutsus. Aqui temos essa mão para poder simular aqui, eu acho, tá? Que é para simular aquela última batalha dele com o Sasuke no final da luta, tá? É bem parecido. Temos aqui esse par de mão, né? Que o gap são diferentes, porque esse lado aqui, que é um pouco mais aberto, é para segurar a bainha da katana, tá? Que vem nele. E a outra é para poder segurar a própria katana. E falando nela, podemos ver que tem 2 esculpidas dela, né? Aqui tem a katana inteiriça. Bem simples, mas muito bem feita. Pode ver os traçados aqui do cabo dela. E essa katana, galera, acho que muitos se perguntaram, né? Quando o Itachi saiu com ela, o que tem a ver essa katana com o Itachi, né? O que é ela? Eu acho que é mais representativo a celebração desses top 99 personagens, né? Porque se a gente for olhar na caixa aqui, ó, pode ver que cada personagem aqui tem uma arma ou algum objeto na mão. Então acho que é mais representativo e celebrativo a essa obra, tá? Ou se tiver outro motivo, alguém souber, puder deixar nos comentários para nós aqui, fica como informação. Mas para mim,
É isso. Simples, mas bonito. E aqui temos a katana esculpida junto com a bainha para poder simular ele aí tirando a katana dela. Bem legal também. Agora vamos conferir o Itachi aqui. Vou deixar os itens de lado para a gente poder conferir a figura. Vamos tirar o plástico. Agora vamos conferir as articulações do Itachi. Tem articulação na cabeça, né? O pescoço bem livre. Pode ver que abaixa bastante. Para trás, para os lados. Aqui tem um rabo de cabelo dele que tem, né, uma articulação livre, que você pode para cima, para baixo, rotacionar 360. O braço dele fica todo na horizontal. Ele tem articulação borboleta aqui, né? Relativamente boa. Pode ver que o braço vem bem para frente. Não encosta. Lógico, você fazer uma força aqui encosta. Mas o máximo que vem, né? Para trás aqui também vai bem. Articulação borboleta boa. O braço rotaciona 360, tranquilo. Articulação no bíceps, tá? Articulação dupla no cotovelo. Articulação nos punhos. E tem uma articulação aqui no tórax. Ele abaixa isso aqui. Vai bem para trás, tá? Para os lados. E ele tem outra articulação na cintura, né? Muito livre. Ó, pode ver que a articulação é muito boa. Assim como no Naruto, que tem aquela pochete, né? Até o Minato também. Ele tem essa parte de baixo aqui da roupa dele, que é de plástico, tá? Pode ver que é móvel. Aqui, continuando, essa parte da roupa dele é de borracha. Então fica livre a articulação nas pernas. Isso é muito bom. Tem essas aberturas do lado. Então facilita bastante. Ó. Pode ver que vem bem para frente as pernas. Para trás também, tá? As pernas abrem bastante. Ajuda muito essa parte de ser de borracha, a articulação dele, né? Aqui a perna vai para o lado também. Muito bom. As coxas giram 360. Articulação no joelho duplo. Articulação na canela. Articulação no tornozelo. Tá? Tem 2 pontos aqui de articulação diferentes. E articulação no pé também. Aqui tá muito bem feito, tá? A pintura aqui, ó, das unhas dele. Né? Você vê um pouco de diferença da pintura aqui dos dedos do pé com a cor da pele dele. Mas é pouca coisa a diferença. E aqui ele tem uma leve diferença de cores também da perna pro restante do corpo, até que essa parte de baixo dele aqui, ó, pode ver, ó. Mas é bem pouca, tá, galera? Não é uma coisa muito expressiva, não. Só porque eu tô reparando de perto aqui, por causa dos LED em cima, passa bem batido aos meus olhos, tá? Eu tô falando no meu ponto de vista. Então agora vamos conferir os itens extras dele, que é a parte que importa a muitos aí. Vamos tirar aqui o rosto, né? Você tira a franja. O rosto aqui, ele vem junto com a bandana. Então, para poder retirar a bandana, você apenas puxa para cima. Pode ver que tem 2 pinos aqui e mais um quadrado que você encaixa facilmente a bandana. Vamos colocar essa expressão dele ativando o jutsu. Vamos ver como é que fica. Encaixa a bandana novamente. E tá aí, ó. Como é que ele fica. Vamos trocar as mãos dele também. Vamos colocar ele junto com a katana. O nível de detalhe das mãos estão muito bem feitos, tá? Que é o anel, né? As unhas pintadas que o Itachi usa. Essa mão com gap menor vai do lado esquerdo do personagem. A outra mão com gap maior do lado direito. Esse lado da bainha se encaixa na mão dele. Aqui. E essa outra mão se encaixa na katana. Fica representando ele tirando ela da própria bainha. Bem legal, né? Agora bora conferir o sobretudo da Akatsuki. Eu vou tirar aqui, ó, as mãos. Bora conferir o sobretudo aqui. E é mais fácil colocar se tirar as mãos, tá, galera? Também para facilitar é melhor você colocar os 2 braços para trás, tá? Passar os 2 braços de uma vez. Depois que passou, você vem fechando aqui. Encaixar as mãos agora. Olha aqui, galera, como é que o resultado fica. Olha o tanto que fica impressionante, o tanto que fica lindo essa figura. Lógico, a peça em si já é bonita, né? Como eu mostrei para vocês, falei para vocês. Mas dá um level up gigante esse sobretudo da Akatsuki. Olha isso aqui. Olha, você podendo moldar aqui com arame. Cara, sensacional. Fica lindo demais, olha.
Nossa, mãe. Tá vendo, Bandai? É disso aqui que a gente precisa. É disso. A gente não precisa de plástico, de borracha, não. Vamos mandar e-mail, vamos mandar carta. Dá um jeito de sacudir a Bandai e mostrar a ela que a gente quer isso aqui, ó. Olha só a diferença. Fora a articulação, né? Que você tem total liberdade com isso aqui, olha. Tá sensacional, bicho. Você é louco. Galera, eu vou dar pausa aqui, que senão eu vou ficar até amanhã falando, elogiando isso. Que me agradou muito. Então, volto logo mais para análise final. Voltamos aqui para a parte final do vídeo para a gente poder finalizar a review do Itachi. Eu acho que eu não preciso falar nada aqui o quão eu gostei, né? Eu acho que vocês perceberam aí no final da review o quanto eu fiquei empolgado com a figure. Olha isso. Tá sensacional. A partir de hoje a gente tem que fazer aqui no canal, quando a Bandai fizer um trabalho bom, tá? Não vou falar perfeito, porque perfeito não é, porque pode ser que algumas coisas me agradam e coisas não agradam vocês e vice-versa. Então nunca vai ser perfeito. Porém, a gente tem que tirar chapéu quando a Bandai faz um trabalho bom. E foi isso que ela fez aqui no Itachi, no meu ponto de vista. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! Então, focando aqui nas coisas boas da figure, vamos direto aqui no sobretudo da Katsuki. Tá impressionante. Que nem eu falei com você, eu vi na internet que a qualidade incomodou algumas pessoas, mas pra mim, no meu ponto de vista, eu gostei muito. Tá? Que nem eu falei com vocês, as nuvens ali não são silk, elas são do próprio tecido, então acho que não tem aquela chance de soltar, né? Que se fosse uma coisa pregada, silcada, poderia soltar, não é. Então isso é ótimo, eu gostei. Lógico, não é uma coisa premium, mas é uma coisa bem feita. E ter esperado que a Bandai ter feito isso nessa figure já é um passo gigantesco. Porque o último Itachi que foi feito, acho que foi em 2016, se eu não me engano, e ele foi aquela articulação 1.0, que a Bandai tinha dado início na linha do Naruto, depois parou, e depois já voltou agora já uns anos atrás. Você pode representar bem, tanto nas expressões faciais, estão muito boas. Lógico, é o Itachi, não tem aquele semblante de tô feliz, tô alegre, tô triste. O Itachi é o Itachi, e isso que faz o personagem ser icônico e gigantesco, como ele é na obra. Pares de mãos, tem muitas, então você tem um leque gigantesco de poses que você pode fazer. Tá muito bem feito, muito bem o acabamento ali, pintura dos anéis, das unhas. As katanas veio também para poder dar um up celebrativo aí nessa série do Naruto Top 99, que dá mais um leque aí de oportunidade de poses com a figure. Fora que com esse tanto de mãos aqui, você pode usar alguns itens de outros personagens, que eu cheguei a usar a kunai que vem no Naruto, sabe? Você pode dar uma brincada aí com alguns certos tipos de itens devido ao tanto de mãos que vem aqui, e isso eu achei impressionante também. E agora em figure sim, que nem eu falei para vocês, está ótimo, gostei muito das articulações, do acabamento, da pintura, tá muito bem feito, sabe? As articulações que nem tem aquela parte final do roupão dele, que é de borracha, então você consegue uma articulação muito boa com as pernas, não limita, facilita muito para poder ajudar aí da gente brincar com as poses da figure. E aproveitando, falando desses itens extras dos personagens, eu vou estar deixando uma foto aí pro nosso inscrito Yuri, que ele pediu para poder colocar desse sobretudo da Katsuki, um dos personagens aqui do Naruto. Então tá aí, Yuri, para você ir conferir como é que fica. Então, para os fãs de Naruto, eu recomendo demais essa figura. Eu acho essencial você ter na coleção, porque a gente sabe que o Itachi ele é muito importante para a história, para a obra do Naruto em si, a história do personagem, mas para quem ama o universo do Naruto, eu acho sendo essencial ter essa figura, principalmente para quem é fã do Itachi. Tá? Porque a gente sabe que o que a gente tem de Itachi foi anos atrás, e essa peça está realmente boa. E eu fico realmente feliz de estar podendo trazer mais uma figure da saga do Naruto aqui no canal, para a série do Naruto Top 99, fechando a leva aí dos personagens já feitos regulares, tirando o Kakashi, que é exclusivo de evento. Vou tentar fazer o possível aqui, mas acho que vai demorar um pouco. Mas a esperança é a última que morre, nós é brasileiro, né? Então você sabe como é que é. Enquanto nós não conseguimos, nós não para de correr atrás. Mas fica a minha recomendação aqui para vocês de ter todos eles, tá? Vai estar rolando uma playlist no final do vídeo. Se você se interessar, se não assistiu, dá uma conferida nos outros personagens que eu já fiz a review aqui no canal, se assim se interessar. E lembrando, eu fiz a pré-ordem dele na Sugotoys, o link vai estar na descrição, tá? Eu vou estar deixando também da Ninin Game, que é as duas lojas que eu recomendo demais vocês comprarem, porém a Suga é aqui na Austrália e a Ninin Game é no Japão. E se vocês preferirem aí comprar
comprar em lojas chinesas, né? Mas tem aquela questão da taxação a mais deles. Eu vou estar deixando o link na descrição do AliExpress se eu encontrar algum vendedor confiável para vocês. Então é isso. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, que com a sua inscrição você vai estar ajudando demais o canal. E espero te ver no próximo vídeo. Um forte abraço a cada um de vocês. Valeu, tchau, obrigado. Fui.